Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do quadro Cidadania. Um quadro que tem como objetivo não somente discutir temas contemporâneos do direito, mas também difundir o conhecimento jurídico. E hoje nós iremos entrevistar o Dr. Eugênio Brugger Tabelião, e fundador do cartório Ariquemê. Doutor Eugênio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutora Catiane Malta, é um prazer, uma grande satisfação estar presente aqui no Giro Cidade, no quadro Cidadania, podendo trazer aí algumas informações de grande relevância para a comunidade ariquemense e do entorno. Ok, doutor Eugênio, inventário e partilha. Quais são as principais vantagens de ser realizado extrajudicialmente sobre o judicial? A grande vantagem do inventário extrajudicial, em muitas ocasiões, que isso é a regra, é a celeridade, né? Então, em muitas ocasiões, vamos dizer assim, 90% dos casos, o procedimento extrajudicial de inventário é infinitamente mais rápido do que o inventário judicial, aquele, na linguagem popular, aquele que corre lá no juiz, né? Uhum. O judicial, normalmente, ele demora um pouco mais, haja vista que há necessidade de chamar as outras partes para o processo, muitas ocasiões a intervenção do Ministério Público, da Fazenda Pública, então isso dá uma morosidade, dá uma lentidão no trâmite do processo. Já no inventário extrajudicial, que é nada mais nada menos do que um acordo feito normalmente entre os herdeiros e o viúvo ou a viúva meera, o cônjuge que sobreviveu. Então, essa escritura pública de inventário e de partilha extrajudiciais, ela funciona como uma homologação do acordo entre essas partes que teriam direito sobre esse patrimônio. Daí a vantagem principal é justamente essa questão da celeridade, da velocidade para a conclusão do processo. Já vista também o fato de que há situações em que um patrimônio do falecido ou da falecida fica, vamos dizer, travado por anos e anos e anos, e aí até uma dilapidação desse patrimônio, uma depreciação do valor, porque fica completamente bloqueado. Doutor Eugênio, e quais são os requisitos para a realização desse procedimento de inventário extrajudicial dentro do cartório? Então, doutora, eu acredito que um requisito que há a necessidade de ser esclarecido para a população é a questão da intervenção do advogado. Normalmente, as partes procuram o cartório para poder fazer esse procedimento de inventário extrajudicial com a ideia de que não há necessidade de intervenção do advogado. Veja, há sim a intervenção do advogado tanto no extrajudicial, ou seja, no cartório, quanto também no judicial, lá em juízo. Então, esse ponto eu acho que é relevante já destacar, porque normalmente, o amigo fala, fez o inventário da mãe, fiz o inventário da avó e foi lá no cartório, nem precisou de advogado. Não, sempre há necessidade de advogado, seja no judicial, ou seja, extrajudicial, seja feito em cartório. Então, ponto. Então, nós temos que ter a intervenção do advogado que vai esclarecer os pontos principais ainda na questão da partilha. Quanto é que vai ficar para cada um, qual é a porcentagem de cada um, para não ter problema em relação ao quinhão hereditário que cada um vai receber. Ótimo. Então, todos têm que ser maiores e capazes. Tá? Então, ou seja, as partes, os herdeiros, todos devem ter mais de 18 anos de idade. Todos têm que conseguir manifestar a sua vontade de maneira clara, limpa, sem coação. Obviamente que há possibilidade de uma pessoa, um herdeiro, por exemplo, que tenha menos de 18 anos, ele participar desse inventário extrajudicial. Contudo, entre 16 até os 18, antes dos 18, desde que esteja emancipado, porque aí ele vai poder praticar todos os atos da vida civil por si próprio. Então, pode sim haver, mas com essa exceção aí de estar emancipado previamente. Há também a necessidade de todo mundo estar de acordo. Não pode haver no direito, né? A doutora sabe muito bem, não pode ter a briga, não pode ter a lide, não pode ter conflito de interesse, porque infelizmente se houver essa situação de
resistência na vontade do outro herdeiro, por exemplo, obviamente quem pode dirimi-la somente o magistrado, então vai ter que ser levado à via judicial. Não pode haver também a questão de um testamento. Se houver um testamento, aí quem vai ter autonomia para verificar essa questão sobre a manifestação da última vontade do falecido vai ser o magistrado. Contudo, há a questão também de haver exceção, que é a exceção do provimento 56 do CNJ, em que se todo mundo for capaz, tiver sido registrado esse testamento em juízo, obviamente que aí poderá levar para ser feito em cartório também. Há necessidade de recolher a tributação, né? Porque quando o pai, por exemplo, falece, o direito hereditário é passado para os descendentes, para os filhos. Então aí é uma causa de transmissão de patrimônio que vai fazer incidir então aí o tributo. No estado de Rondônia, a tributação ela é fixada em 3 alíquotas, de 2%, 3% e 4% sobre o valor do quinhão hereditário que cada um recebe no inventário. Basicamente, os requisitos que são visualizados aí na confecção desse inventário extrajudicial são esses. Lembrando, mais uma vez, da necessidade da intervenção advocatícia, né? O auxílio advocatício de extrema importância para que as partes realmente manifestem a vontade de forma clara e que recebam aquilo que lhe é de direito. Ok. Eugênio, ficou muito bem explicado e realmente dentro da área extrajudicial há um leque muito grande de serviços que o cartório pode prestar à comunidade que os próprios cidadãos não sabem, não têm esse conhecimento. Acreditam que é só extrajudicial e dentre esses procedimentos nós temos também o divórcio, que é possível ser realizado dentro do cartório, é possível ser realizado extrajudicialmente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós a respeito do divórcio extrajudicial. Como funciona, um pouquinho dos requisitos. Pode falar para a gente. Essa aí foi uma inovação vinda com a Lei 11.441, lei federal, que trouxe a possibilidade, então, de o divórcio também ser realizado extrajudicialmente, ser realizado em cartório. E é uma situação muito curiosa, porque no momento do matrimônio, no momento do casamento, o casal está ali naquele momento de mudança da vida e todo mundo feliz naquele momento com essa união, com essa sociedade que será formada com base no amor. Ocorre que em muitas ocasiões a duração dessa união ela é abalada por algum motivo que faz com que o vínculo conjugal, o vínculo dessa sociedade seja abalado. E aí vem a questão de o que fazer agora, como acabar com essa sociedade. Então, essa sociedade conjugal ela vai ser encerrada por meio da separação. Então, a separação ela vai extinguir a sociedade. Contudo, para se extinguir o vínculo conjugal, há a necessidade de ser feito, então, o divórcio. O casal deve se divorciar. Assim, essa nossa lei que trouxe essa possibilidade veio com uma situação muito interessante, porque outrora, para poder se divorciar, deveria ter primeiro a separação, para depois termos aí depois de um ano poder divorciar. Aí veio a emenda constitucional, alterou a Constituição e o divórcio passou a ser, nós chamamos de divórcio direto. Não há necessidade de um período para verificar se há necessidade ou não de os cônjuges se divorciarem realmente, se há possibilidade do retorno da sociedade conjugal, que é a base da família. Então, e antes dessa lei, esses divórcios eles eram realizados somente em juízo. Então, a nossa legislação alterou, trazendo a possibilidade de divórcio extrajudicial, mas, obviamente, que deve ser observados todos os requisitos que são necessários. Eugênio, na realidade, quando faz-se um divórcio judicial, quando é consensual, é necessário fazer uma petição e o juiz homologar. Então, para a sociedade, para as pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento, pode chegar a pensar que no cartório também é necessário uma homologação do juiz. É necessária essa homologação ou a escritura de divórcio já resolve tudo ali mesmo? Como é que funciona? Certo. Essa é uma pergunta muito significativa, muito boa. Realmente,
há uma desvinculação do extrajudicial com o judicial no momento que é feito o divórcio. Obviamente que se houver, se o casal tiver um filho menor, esse procedimento não pode ser extrajudicial, terá que ser judicial, única e exclusivamente para poder regular o direito de guarda da criança, até mesmo porque hoje nós sabemos a guarda, prioritariamente ela será compartilhada. Mas se forem cumpridos todos os requisitos e as partes estiverem de comum acordo, o homem e a mulher... Então esses são os requisitos, as partes precisam estar em acordo. As partes precisam estar de acordo, não pode ter filho menor, okay. A mulher não pode estar em estado gravídico. A mulher não pode estar grávida. Porque vai surgir um direito, né? Porque vai ter, justamente, sobre a criança, alimento daquela criança, alimento do nascituro, entendeu? Então, no momento que é feita essa escritura, há inclusive a declaração das partes, que não está grávida e não tem conhecimento de estar em estado gravídico. Então, também não pode, tem que estar representada pelo quê? Por advogado e não pode ter lide, não pode ter conflito de interesse. Todo mundo tem que estar, o quê? De acordo. Ok. Tá? E aí, obviamente, cumpridos os requisitos e lavrado esse divórcio e, eventualmente, até uma partilha, se o casal tiver amealhado bens durante a convivência, esse título, essa escritura, ela já vai ser título hábil para ingressar, inclusive, no registro civil do casamento. Então, imaginemos, nós estamos no estado de Rondônia, o casal se casou lá em Cacoal, né? E, eventualmente, por algum motivo, se mudou aqui para Ariquemes. Está morando aqui em Ariquemes e aqui em Ariquemes se tornou insuportável a vida em comum. E aí vão se divorciar. Pode se divorciar aqui em Ariquemes? Pode. Mas o casamento foi lá em Cacoal. Não há problema. A escolha do tabelião é livre. E aí, feita a escritura, essa escritura ela é direcionada ao registro civil lá de Cacoal, onde eles se casaram. E aí o registrador civil de lá vai recepcionar, vai protocolar esse título e vai fazer a averbação e vai ser emitida então uma certidão de casamento com a averbação de divórcio. Pronto, está extinto o vínculo conjugal. Sem nenhuma relação com o judiciário, sem nenhuma necessidade. Nossa. E outra, a finalidade, qual é a finalidade maior, tanto do inventário extrajudicial, quanto do inventário, do divórcio extrajudicial? É desafogar o judiciário. A doutora tem experiência na via judicial e a doutora sabe da quantidade, do volume de processos que cada um dos nossos juízes no estado de Rondônia, no Brasil, tem para poder ser julgado. Então, a finalidade maior foi justamente o quê? Onde não há briga, onde todas as partes estão de acordo e são capazes, não há necessidade de intervenção do Ministério Público, poder sim ser feito de uma forma homologatória. Não deixa de ser uma homologação de um acordo para que surta os seus efeitos da mesma maneira que uma sentença judicial homologatória surtiria seus efeitos. Detalhe, ainda que no inventário ou no divórcio, ainda que todas as partes estejam de acordo, tenham todos os requisitos para fazer em cartório, se as partes quiserem fazer judicialmente, elas podem. Tá? Não é obrigatório fazer em cartório. Tá? Mas diante da celeridade que é do cartório, as partes já estão conhecendo desses procedimentos e já estão buscando com maior volume. Eugênio, só para a gente encaminhar para o final, se existe um processo judicial de divórcio correndo no judiciário, há possibilidade de migração deste processo para o cartório ou não há essa possibilidade? Tanto no inventário e partilha, quanto no divórcio, essa possibilidade é perfeitamente aceita, tá? E é até uma situação, vamos imaginar que começou o divórcio ali, o casal tinha um filho lá com 17 anos, né? E no curso do processo o filho ficou capaz. Nesse momento, se as partes estiverem com acordo, obviamente, só que tem que parar, vamos dizer assim, tem que parar o processo que estava correndo em juízo. Não pode tramitar os dois em conjunto. Teria que fazer um pedido, então, de desistência do processo. Desistência do processo, entendeu? Para poder levar ao conhecimento do tabelião de notas para poder ser lavrada essa escritura. Cumprir todos os requisitos, não há problema. E isso aconteceu bastante no momento em que foi possível. Aliás, que o legislador trouxe essa possibilidade. Imagina a quantidade de processos de inventário, processos de divórcio que se enquadravam nessa possibilidade, mas que estavam ali, afogando as vias judiciais,
as partes querendo resolver o dilema, né? O direito de vida posto ali em juízo, e aí veio essa possibilidade, olha, de imediato já foram diversas partes que já pediram desistência do feito judicial e levaram para poder dar seguimento no extrajudicial. Ótimo. Foram muito boas as explicações, todas as informações trazidas pelo Dr. Eugênio. Dr. Eugênio, muito obrigada pela tua presença aqui, tá, no quadro Cidadania. Agora, fala as suas considerações finais, deixa o endereço do cartório, telefone de contato, enfim, fica à vontade. Bom, eu agradecer aí o convite. Vim com bastante felicidade aqui ao Giro Cidade, ao quadro Cidadania, e eu vejo essa atitude realmente como uma atitude de se louvar, de demonstração de carinho e respeito pelos cidadãos de Ariquemes, Rondônia, que precisam realmente de receber informações de grande valia para suas próprias vidas, porque o que nós tratamos aqui são coisas do dia a dia. O cartório fica ali na Avenida Canaã, né, na 8ª Rua, ao lado da Igreja Católica, e o telefone é 3535-5555. Eu falo que é o telefone mais fácil do fácil. Vale do Jamari. Tá? Muito obrigado a todos e um abraço, um beijo no coração. Esse foi o nosso quadro Cidadania de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente tarde e continuem acompanhando toda a nossa programação.